pessoal, vamos nessa, mais um Bíblia Live. Deixa eu tentar ficar mais pertinho para eu ler caso tiver alguma escrita aí, alguma pergunta. Como é que tá o som, pessoal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom sozinho? Tem um delayzinho geralmente nas respostas, né? Nas perguntas, etc. Os comentários. Deve estar bom, né? Então, beleza. Obrigado, amor. Vamos nessa. Galerinha, vamos fazer aquele mesmo esquema de sempre. Geralmente até eu tava preparando mais a questão da organização aqui, né? E aí até atrasamos uns minutinhos. Mas vamos nessa já pra gente não perder tempo. Na verdade, a nossa Bíblia Live de hoje não é muito comprida. Eu acho que eu vou usar os textos que eu tenho aqui, apesar das anotações serem importantes, né? Às vezes a gente tem a opinião de outras pessoas. Isso acaba ficando mais interessante sobre a interpretação em si daquele versículo ou daquele contexto, né? E aí, no Bíblia Live passado a gente fez uma introdução, ou vamos dizer uma reintrodução do que era o Bíblia Live. Também citamos algo muito polêmico, que é realmente uma das coisas que eu acredito que o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo com o Bíblia Live, por mais que ele possa ter música aqui, louvores, né, em si, na verdade ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma as maneiras, como é que eu vou escrever para não parecer agressivo demais, né? A maneira com a qual nós fazemos, ela é correta nesse sentido, vamos dizer assim. Ela traz mais informação, não se trata apenas daquela teologia do 1 minuto, dos 30 segundos, e poderia, né? A gente poderia atrair mais pessoas, por exemplo, se a gente fizesse vídeos mais curtos, por exemplo. Então, ou falar de temas mais polêmicos, falar sobre algo, e não quer dizer que a gente não tenha feito isso também, né? Mas eu digo algo mais específico que atrai as pessoas para seja participarem, seja compartilharem, enfim. Então a gente sabe que desde o início nosso objetivo nunca foi esse. Foi justamente levar o evangelho para as pessoas que justamente não poderiam estar ouvindo ele de alguma forma específica, né? Tipo, não vou ir numa igreja porque eu tenho preconceito. Eu sou espírita e eu de repente quero até ouvir mais um pouco sobre o evangelho de uma outra forma, enfim, e acabo ficando só com alguns livros, alguns apontamentos de algumas das editoras que me favorecem. Eu quero fazer quero aprender um pouquinho mais de Jesus, só que a minha família, por exemplo, não segue. Então, são coisas que a gente tem que ter noção, tem que ter a cabecinha que não é fácil para todo mundo. E graças, né, a gente teve aí uma brilhante ideia aí, que na verdade existem pessoas que fazem isso há muito mais tempo, que é fazer justamente lives que falem sobre Jesus principalmente, né, sobre o Evangelho. E nesse meio tempo é claro que a gente é confrontado, é claro que a gente não vai falar coisa aqui que realmente é só arco-íris, enfim. Se for para falar do arco-íris, é lembrar da punição que Deus deu, específica, né, para isso. E se o arco de Deus é o arco-íris específico mesmo, lembrar também que a punição ela foi aplicada com água, né, especificamente, mas vai ter um outro tipo no futuro. Então a gente tem que sempre levar para os dois lados especificamente, até porque não são lados opostos. Na verdade, nós temos que falar da graça e do sacrifício de Jesus e do amor de Jesus no mesmo tamanho que a gente fala sobre o pecado, porque obviamente é isso que nos afasta dele, é isso que, por exemplo, causou a morte de Jesus, né, obviamente, e a gente teve esse Deus gracioso, obviamente, que nos resgatou, inclusive desse império das trevas especificamente, né, pela sua graça, pela sua misericórdia. Né? Não conseguimos descrever, não conseguimos explicar, o João 3,16 lá, que é tão famosão lá, né, não tem
motivos a não ser a glorificação do Deus próprio, que é graça, que é amor, que é justiça, né? Enfim, vamos lá então, bora lá. Já nos prolongamos aqui uns 5 minutinhos, 6 minutinhos por aí, e vamos nessa. Então é tão bom, né, a gente ouvir e ver cada vez mais pessoas dizendo-se, né, cristãs, e participantes, né, vamos dizer assim, que se dizem discípulos de Jesus. E nisso a gente tem que julgar, claro, primeiro aqui, né, a trave do olho, obviamente. Se nós realmente somos talvez essas pessoas, será que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23, nós temos um exemplo muito claro do que Jesus nos disse. Ou Jesus disse, claro, naquele contexto, assim como nós fazemos, né, no Bíblia Live, não é tão, como é que eu vou dizer assim, superficial. Geralmente a gente pega os contextos das mensagens, a gente prega as mensagens, por isso que demora mais também, né? Mas enfim. Então, ele falou, né, necessariamente para vários discípulos, né? Ou, vamos dizer assim, para grande parte que poderia entender, e também aqueles que obviamente não entenderam, a seguinte frase, ou vamos dizer assim, os seguintes questionamentos, né? E vamos dizer assim, um apontamento bem interessante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente vê escancaradamente nas escrituras, né, textos e mais textos, obviamente, que falam sobre um problema e uma solução do problema, geralmente, né? Mas qual foi o questionamento aqui, ou os questionamentos em si, né? Tipo, foram das pessoas, mais uma vez, olhando para Deus e dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, de repente, né, vou estar lá dizendo para você, mas Senhor, eu não fiz lives para você, eu não fiz posts para você, eu não tenho uma página, não tenho, né, mas não tenho uma página muito famosa que eu dediquei para você, Senhor. Eu não... Tá vendo o tamanho da minha esmola? Às vezes a gente não vai nem usar essa palavra, né, porque pelo menos aqui no contexto brasileiro, né, específico, nós sabemos do significado e ninguém vai dizer que vai dar esmolas, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas, inclusive, né, infelizmente, mas ainda nem um pão, doam, né? Porque se sentem culpadas, obviamente, é mais uma questão psicológica, né? Obviamente. Mas porque se sentem culpadas por justamente ou pecarem ou não conseguirem fazer de outra forma específica a obra do Senhor. Mas sempre é importante a gente ajudar o próximo, seja você ímpio ou crente, né? Vamos usar essas duas palavras que são um pouquinho mais impactantes, né? Vamos dizer assim. E aí, também em outro contexto, nós vemos uma multidão, deixa eu só rebuscar aqui para nós, falando o seguinte, a multidão estava ouvindo Jesus, né? Especificamente, em João, né? E vai falar o seguinte assim, ó, ao ouvirem isso o quê? Calma que nós já vamos saber. Muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Então, né, eles dão mais uma vez, né? Qual que é o foco da galera? Dizer assim, poxa Deus, mas não é assim, será que não é daquele jeito lá? Tem, não podemos fazer assim? E aí, Jesus estava falando justamente, se eu não me engano, sobre comer a carne e o sangue, né, obviamente, do beber do sangue, e trazendo à tona todo o significado que isso traria, né, todo o simbolismo que isso traria especificamente, né? E aí, Jesus viu que necessariamente dentro daqueles discípulos eles estavam, né, não estavam gostando disso justamente, e Jesus fez uma afirmação mais forte. E é bom a gente ter isso na cabeça, porque uma hora ou outra, meu amigo, amanhã, hoje eu não estou mais aqui, mesmo que eu
eu durma, entre aspas, independente de qual seja a tua interpretação, e acorde num julgamento, por exemplo, ou não necessariamente, depende também da tua interpretação, mas Jesus, será que não vai falar o que ele falou lá em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, enfim, né? Fizemos muitas lives, fizemos muitos congressos, fizemos muitas campanhas, enfim. Será? Então nisso, obviamente, continuando lá no nosso texto, lá, quando Jesus fala, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam em quem o iria trair, né? E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir ao Pai a não ser que isto lhe seja o fato, né, em si, né, nessa versão aqui, que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Será que isso... Deixa eu só ir até aqui, né? Deixa eu só pegar aqui para nós. Só um minutinho. João 6 em diante, né? A gente está lá com o versículo 60, agora no... do 60 ao 69, né? Mas beleza. Então, não é disso que a gente está falando. Escute e reflita comigo. Dentro das instituições religiosas que nós fazemos parte... É pregado algo assim? Não estou dizendo que é a minha pregação especificamente, mas é pregado sobre o pecado, por exemplo, na mesma sintonia, vamos dizer assim, sintonia não, força específica do que a graça? Claro que não, porque a graça é superior. Óbvio, não, beleza, tudo certo. Mas tudo tem uma ação e reação, né? Por que Jesus precisou vir, morrer pelos nossos pecados, enfim? Porque, por mais que a gente sistemize isso, pode ser, né? E aí, por mais que a gente faça isso, do que a gente está falando? E aí, será que a gente não está, de repente, achando uma galera legal, achando um grupo legal, que a gente possa dar uma risada, comer de vez em quando junto, né? Dizer que aquela nossa reunião específica é a mesa do Senhor, porque a gente sabe de algumas implicações justamente para que realmente a gente possa chamar inclusive isso de mesa, né? Então, o que nos está trazendo a Jesus hoje? Será que é o Pai? Será que... Por exemplo, vou citar um exemplo, né? A gente sabe que a gente tem um cunho apologético, né? A gente fez até uns vídeos passados justamente sobre isso. Mas, falando de apologética, vamos dizer assim, se eu olhar para Maria, né? Mãe de Jesus, que os nossos irmãos, se é que nós podemos chamar, no sentido de que eu sei que nem todos os evangélicos chamam, obviamente, mas... Se Maria falou, né, lá naquele casamento, tudo certo, tal, enfim, faça tudo que ele vos mandar, enfim, né? Tudo que ele pedir, vocês façam. A gente tem feito essa parte ou não, necessariamente? Se é que, né, a fé, por exemplo, católica nesse sentido, crê que Maria estava apontando para Jesus, né? Não era isso? Mas enfim, claro, tem várias outras questões até a gente chegar aí, mas... E aí? Mas e nas palavras do próprio Jesus? O que está acontecendo? O que isso vai impactar nas nossas vidas? E aí? Vamos voltar ali, né? Novamente, é uma parte bem impactante da palavra, né? O João
6, do versículo 60 em diante, né, até o 69 lá. Então, justamente, esse é o grande problema, né? Contudo, vamos no 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Não creem no quê? Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E é interessante, né? Aqui a gente também tem algumas sistematizações, arminianismo, calvinismo, enfim, mas não nos importa muito agora especificamente saber disso para a gente escolher um lado ou alguma coisa assim. Mas independente se você é arminiano, se você é calvinista, ou se você é pelagianista, se você é... Enfim, a ideia é que Jesus estava pregando especificamente para pessoas, e por mais difícil que isso seja, porque ele ia morrer também por essas pessoas, obviamente, pelo pecado daquelas pessoas, e isso, claro, a gente vai ter que respeitar uma linha sistemática, né, nela que eu creio específico, mas pelos nossos erros, né, pelas nossas falhas. 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Se fizéssemos isso, ou se pregássemos isso, não seria talvez um dos pontos chaves para a gente medir ou quantificar o quanto nós somos cristãos ou não? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aí? Continuamos seguindo firmes, né? Dentro das nossas convicções. É claro que a gente vai ter que, né, abandonar, vamos dizer assim, várias das nossas opiniões específicas, porque as opiniões específicas, às vezes, elas contrariam a palavra. Mas dentro de todo o nosso conhecimento, se é que nós temos algum, se é que nós temos a sabedoria, que, né, o Evangelho fala justamente para a gente pedir a Deus, e que Deus vai dar, obviamente, nós estamos nos condizendo especificamente, né, eu repito bastante essa palavra, porque é para ser realmente bem específico. Não é para ser generalizado, não é para ser um negócio... Um Jesus de qualquer forma, um discípulo de qualquer forma, porque é o que a gente veio conversar aqui, né? É tão bom, né? A gente vê mais pessoas se dizendo cristãs e participantes e dizer, né, que são discípulos de Jesus. É muito legal. E claro que a gente sabe que em contextos diferentes, em culturas diferentes, Deus vai agir especificamente de uma forma, mas ainda assim com a palavra principal, que é a palavra dele. Não vai mudar essa palavra especificamente só para agradar um povo aqui, agradar um povo lá. Né? É a palavra dele que vai fazer essa diferença, que através do Espírito Santo, né, vai levar as pessoas à convicção de que, por exemplo, Jesus é o Filho de Deus, e talvez é essa convicção aqui, ó. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Show, né? Ali em João 6, do versículo 60 ao 69, né, a gente tinha comentado. Mas quem são? Vamos lá. Tá, a gente fez essa introdução, não foi tão fácil, não foi tão boa. Quer dizer, introdução não, né? Já parte da nossa pregação, sei que nós podemos chamar especificamente de pregação, né? Mas quem são os discípulos de Jesus? Em Colossenses, a gente vai notar o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 1, do versículo 3 ao 6, a seguinte frase. Agora, dando uma apaziguada também no que a gente estava conversando, mas também colocando o ponto de seriedade, né? Sempre, né? Obviamente. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já frutificando
como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então isso é muito legal. É bom saber, às vezes a gente vê vídeos, né, e tal, de missões, né? Geralmente a gente vê de missões, principalmente em igrejas que são... Não estou dizendo que igrejas que não são pentecostais não fazem, tá? Mas bastante nisso, porque é martelado bastante em cima nisso. Um pastor que vai morar lá em tal região, que pode ser aqui no Brasil, não precisa ser fora do Brasil, né? Que não tem uma igrejinha lá, de repente, que o pessoal não vê com facilidade, não consegue ser pastoreado, inclusive, justamente por essa dificuldade de acesso, né? Enfim, então... E é bom a gente ouvir, mas é bom a gente ouvir também, ou ter essa noção, que justamente essas pessoas elas estão crendo em Jesus pelo quê? Pela palavra da verdade do Evangelho. E a palavra da verdade do Evangelho nem sempre ela vai ser o arco-írisinho, né? Vai ser uma coisinha muito fácil de fazer. Até as próprias palavras de Jesus, para nós hoje em dia ainda, por mais que a gente tenha uma interpretação já, como é que eu vou dizer, mais refinada, mais apurada, né? Especificamente, a gente vai estar... A gente tem esse peso. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? E aí? É muito mais profundo, né, do que parece. Continuando. O modo crente, né, o modo crente, entre aspas ali, né, ele pode ser um problema hermenêutico. O que é hermenêutica lá? Então, a gente vai pegar o texto, né, especificamente, e a gente vai trazer para cá. E a gente vê que o modo crente ele estava ativado há muito tempo, né? Tipo, ele existe há muito tempo. Pessoas que se dizem cristãs, que é o que a gente começou falando, né? E talvez não sejam. E isso não quer dizer que essas pessoas não errem. A gente tem o apóstolo Paulo, eu acho que é quase toda live, especificamente de ele falar, né? Ele falar que, por exemplo, o bem que ele quer fazer ele não faz, né? E o mal que ele não quer fazer ele faz, né? Hoje eu estava escutando inclusive uma música de um grupo antigo, Mensageiros da Profecia, um negócio mais estilo rap. O que ele falava? Justamente disso, né? Até a gente tenta combater o mal e às vezes o mal nem é causado por esse inimigo especificamente, né? Vou contar deixa eu ver se eu lembro, tá? Se eu estiver criando aqui agora, vocês me perdoem, mas eu acho que vai servir também. Tinha uma... Deixa eu achar aqui, galera. Como a gente tá ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo. A história do cavalo. Deixa eu ver se eu acho. Cara, isso é muito bom. Não é necessariamente Satanás, né? A história fala de um demônio especificamente. Mas eu vou ler para vocês aqui. Um cavalo estava amarrado. E vai servir para o que a gente está conversando aqui, obviamente. Porque a gente tem que ter a noção que às vezes o nosso maior inimigo, ele vai estar onde? No espelho. Né? A gente tenta colocar a culpa dos nossos problemas, das nossas aflições específicas, e nunca nós nos culpamos, né? Culpamos sempre o inimigo, é isso, é aquilo, enfim e tal. E óbvio também que ser extremamente crítico a todas as nossas ações é uma coisa mais problemática, mas ela deveria estar ligada ao que a gente vai aprendendo e conhece do Evangelho. Porque óbvio que nós não sabemos tudo. Óbvio que nós vamos ter crentes específicos em tempos diferentes. Uma pessoa que está aprendendo o Evangelho, ela vai precisar literalmente de talvez, assim até como Paulo fala, o que se assemelha mais a um leite materno. Ela vai precisar, não vai poder mastigar ainda, ela vai ter que ir aos pouquinhos, né? Mas enfim, vamos lá, vou ler essa analogia aqui que vai valer essa... posso dizer que uma analogia? Pode, vamos ver. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio um demônio e soltou. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou a espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos em cólera mataram o garoto e queimaram a sua casa. Então eles perguntaram pro demônio, né? Chegaram para... Poderia ser essas palavras aqui, né? E perguntaram, mas não é algo bíblico, tá?
Não é algo que está dentro da escritura isso aqui, é só uma analogia para a gente entender aqui. Por que você fez tudo isso? O demônio respondeu, eu só soltei o cavalo. E talvez seria uma questão muito, né, de Satanás especificamente. Né? O que ele fez? Ele só disse que será mesmo que é isso que Deus falou, né, lá no Éden, né? Será que vocês vão morrer? Aí não morreram, né? Opa, beleza, já estão com um pontinho mais confiado em mim, né? Já estou botando moral especificamente, né? Mas qual que é a moral dessa história do cavalo, por exemplo? Às vezes a gente vê coisas específicas simples, mas a gente sempre vai tentar culpar seja outra pessoa ou seja o nosso próprio inimigo. Isso não quer dizer que ele não age, né? Mas se Deus nos dá o escape, né, para fugir do pecado, a gente devia pensar realmente em todas as nossas ações para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Mas esse texto, claro, vai falar sobre vingança, né? Essa analogia aqui, essa historinha aqui, enfim, vai falar sobre perdão, vai falar sobre talvez falta de conversa, enfim, várias coisas. Mas não é disso que especificamente nós estamos tratando, né? O que a gente está tratando? Da palavra da verdade do Evangelho, né? Assim como lá em Colossenses, né, no versículo 6 lá do capítulo 1 diz, que chegou a vós, né, como também está em todo mundo, já vai frutificando, né, produzir frutos, bastante importante. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, o modo crente ele pode atrapalhar desde épocas muito antigas quanto agora, né? Quando a gente tem, vamos dizer assim, uma maior fonte, talvez, de informação. Porque as informações, infelizmente, mesmo que seja dentro do Evangelho, ou do Evangelho não, das instituições, das igrejas, se é que a gente quer chamar assim, enfim e tal, mas tem que cuidar, tem que filtrar, tem que ver se realmente aquilo é verdade. E vamos nessa. Então, assim, vou trazer mais, já que eu falei de hermenêutica, vou trazer um pouco mais pra gente agora. Glória a Deus, se vidas estão sendo salvas por causa de um evento gospel, né? Aqui a gente tem um evento chamado Gideões, né? Aqui no meu estado. Então, acredito que talvez, não sei se tem outros, mas especificamente ele acaba atraindo muitas pessoas. Algumas pessoas são tipo, vamos lá, vai ter um evento, vai ser legal, vai ser da igreja, né? Geralmente a gente convida assim a galera e tal, enfim, vamos lá e tal, não sei o que. E o pessoal vai, e glória a Deus para as pessoas que estão aceitando a Jesus. O Jesus do Evangelho, não o Jesus do evento especificamente, né? Se o Jesus do evento for o Jesus do Evangelho, glória a Deus, porque daí ele está abraçando tudo ali que está acontecendo. Mas se não, da palavra da verdade, né? Pela palavra da verdade. E aí foi engraçado. E agora contextualizando mais ainda, né? A gente já está uma meia horinha aqui. Nós temos um pastor, né, bem famoso, Eliseu Rodrigues, e prega legal, enfim e tal. A galera acaba fazendo recortes às vezes de mensagens deles, talvez que não fiquem tão explicadas assim, mas vamos dizer assim, acredito que ele tenha se envolvido em poucas polêmicas, talvez, porque às vezes a gente fazer uma live conversando com alguém que é uma posição contrária à nossa de interpretação, ou mesmo de uma pessoa que está, sei lá, dando profetada na internet, né, igual a gente brinca, pode ficar meio mais ou menos dependendo do que acontecer na live, do que for falado, enfim. Mas ok, beleza. Todo mundo vai ter erro, todo mundo vai ter acertos, enfim. Então é importante realmente defender o Evangelho desde que a gente demonstre ser talvez até aquele obreiro, vamos dizer assim, citado lá em Timóteo, né? Porque o apóstolo Paulo fala para ele, né? E as pessoas que desejam, né, chegar a, vamos dizer assim, ser obreiro entre aspas, né? Obreiro seria quem trabalha na igreja, mas teriam diferentes serviços, né? A gente pode servir de diferentes formas. E aqui eu estou tentando colocar mais especificamente para servir a instituição religiosa. Que se tudo der certo, eu vou glorificar a Deus fazendo isso, tecnicamente. Não digo nós, né? Eu posso ser o porteiro, eu posso ser
o prof das crianças, se é que a gente vai dividir para as crianças terem um culto diferente, isso e aquilo, enfim. Então, beleza, pregar a palavra, ser pastor, ser presbítero, que depende, né? A galera acho que dá umas viajadas em algumas traduções e daí colocam uma escadinha até a pessoa se tornar evangelista, isso e aquilo, que também abre brechas para mais problemas que a gente tem de questão de organização. Mas enfim, vamos nessa. Então, esse pastor Eliseu, ele pregou e no começo da live dele, começo da pregação dele ali, antes de ele entrar na palavra, tudo e tal, ele falou para as pessoas que estavam junto lá naquele evento, para elas cuidarem, para deixarem, por exemplo, tinha um ex-presidente Bolsonaro assistindo a live, meu Deus, sentado, assistindo lá a pregação, assistindo o evento, enfim. Então, dizer para ele, porque é muito importante também, né, para todas as autoridades específicas, né, e todo mundo, né, não era só para o Bolsonaro, né, a gente pode encarar e dizer assim, não, realmente, olha, citou o nome do Bolsonaro, ele falou para o Bolsonaro, dizer para ele escutar a palavra, né, não ficarem atrapalhando, tirando fotos, essas coisas, depois no final ele dá mais uma pincelada em cima disso, porque talvez o pessoal não tinha entendido ainda, mas enfim. Então, e aí ele prega mensagem sobre Moisés, sobre o povo, sobre idolatria, e talvez seja isso um grande problema nosso, né? Não necessariamente, agora deixa eu explicar porque que eu citei a parte do Eliseu ali. É porque ele não pregou para o Bolsonaro. Ele pregou para todos que estavam ali, para todos que vissem a mensagem. Então essa é uma fonte específica, né? Essa é uma fonte, a palavra de Deus. Se o Eliseu pregou a palavra certinho, né, pregou a palavra legal, segundo que a palavra da verdade cita, topzera, coisa linda. A gente viu que no final, inclusive, várias pessoas que estavam assistindo pela internet aceitaram Jesus. Sei que isso talvez possa escandalizar, né, um pouco o pessoal, né? Mas não sei como é que vão alcançar essas pessoas, mas provavelmente vão mandar mensagem, isso e aquilo. Então, enfim, ali na hora, várias pessoas também aceitaram, se reconciliaram com Deus, né? Lembro de um certo dia que uma igreja, a igreja era grande, o espaço era grande, mas os membros eram bem pouquinhos, né? Eu citei inclusive que a gente se reconciliar com Deus todos os dias, porque nós estamos muito suscetíveis ao pecado, por causa talvez até da cultura que esse pastor Eliseu pregou naquela mensagem. Mas enfim, tudo certo. Vamos lá. Então assim, se aquele evento é de Deus, se já teve erro nas antigas, vamos consertar, ok? Vamos pregar a palavra, vamos deixar ele mais homogêneo. E eu assim, não tenho muita coisa a ver lá, por exemplo, com o evento lá. Podia não estar falando nada, mas é o que a gente tem também com as nossas instituições religiosas. Mas dificilmente você vai ver uma instituição religiosa voltando atrás de um ponto específico que sabia que estava pregando errado, né? Já tive a oportunidade de conversar com um pastor, conversamos por horas ali, enfim, e a gente chegou na conclusão que o pessoal só pregava uma coisa lá bem específica, outra hora eu conto para vocês. Por quê? Justamente porque era sempre pregado. Porque como é que eu vou dizer? Uma geração inteira, né, segundo as palavras dele, ouviu isso. Então, esse também é o perigo de pregarmos o que não é o evangelho, no sentido de não quer dizer que a gente não possa usar analogias, não fazer citações ou alguma coisa assim específica, mas focar na palavra. Não podemos fugir do que é mesmo que ele citou lá para os Colossenses, palavra da verdade do evangelho. Vamos nessa. Então é claro que existe, né? E talvez esse seja o nosso problema, né? O nosso problema de mudar de igreja às vezes, mudar de instituição religiosa, não é que ali não está sendo pregada a palavra da verdade do evangelho. Eu quero um grupinho mais legal, eu quero meus amigos, eu quero isso, aquilo. Então, coisinhas muito bobas, né? Então, a gente tem uma tendência, uma adoração para uma cultura diferente. Eu não quero usar a palavra mundana, né? Mas uma adoração para si, né? É aquilo que eu quero.
E vamos pensar dentro das nossas instituições. Vamos pensar na escolinha das crianças, se é que tem na tua instituição lá. Mas existem muitas. Inclusive, para você que não sabe, as crianças são separadas em algum momento do culto, né? E lá são trabalhados materiais, brincadeiras, enfim, de uma forma lúdica que geralmente isso acaba ensinando as crianças que talvez não absorveriam uma pregação ou, por exemplo, só as palavras que eu falei aqui nesse vídeo, né? Talvez eu poderia, se eu tivesse essa consciência, né, que mais crianças, por exemplo, estariam assistindo, de falar de uma forma mais simples, uma forma mais clara, se bem que a gente não utilizou tantas palavras assim difíceis, né? Mas vamos lá. Uma mãe, por exemplo, na cultura atual, que ela cuida da escolinha das crianças, ela está preparada para no futuro, esse filho está ministrando a palavra e corrigindo o teu pecado hoje? E aí? É claro que, obviamente, se o filho seguir a palavra da verdade, ele vai confrontar o pecado dele, vai confrontar o teu pecado, né? Mas pensando nisso, a gente vê exemplos de mulheres, né, que direcionaram melhor, né? Até, se eu não me engano, talvez o próprio Timóteo. E que as pessoas conheceram, né? O filho, por exemplo, né, conheceu o Evangelho e acabou seguindo mais ou menos por esse caminho, né? Seguindo mais ou menos entre aspas, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu na vida da pessoa, obviamente, né? Por isso que eu digo, isso. Então, mas e se ele crescer? E se ele virar um pregador? E se ele virar alguém que prega a palavra de Deus? E estiver corrigindo o seu pecado, mãe? Tá tudo bem? O pecado que na época, quando você estava ensinando para ele, você já cometia? O pecado que você começou a cometer, vamos dizer assim? É fácil resolver, né? Aí é só você deixar teu filho lá, nessa igreja, você vai para outra, e tá tudo resolvido, né? Paz acima de tudo, mas a verdade... Então, talvez a gente tenha que pensar realmente nisso. Então é uma decisão que às vezes, e como é que eu vou dizer, de maneira falha, a gente escolhe facilmente resolver assim. Eu mudo de Deus, assim como, né, até a pregação do Eliseu era sobre o bezerro de ouro lá, enfim. Eu mudo de instituição religiosa, e não quer dizer que eu tenho que morrer numa instituição religiosa que não pregue a verdade, não pregue a palavra. Eu mudo de pastor, se é que é pastor, se é que a instituição religiosa é a instituição religiosa, é a igreja, né? Mas o convite disso tudo é ele olhar para o quê? Para Deus primeiramente. Por quê? Porque Ele conhece tudo que está dentro de nós. Foi isso que a gente ouviu na palavra lá, né? Ele sabia que aquelas pessoas, por exemplo, já não iam crer nele, né? Naquelas especificamente, né? E aí, e mesmo naquelas que creriam, ele perguntou: e aí, vocês não querem ir também? Então, é realmente um convite para a gente olhar para dentro. E aí, mudarmos os nossos ídolos. Teimosias, e digo até na moderna apostasia gospel. Isso não pode acontecer. Essa questão de a gente cair nessas ciladas, podemos dizer assim, né? Nessas besteiras. Naquela historinha que eu contei até do cavalo, né? Eu acho que até a Bíblia não é muito sobre o que eu acho, né? Mas as palavras, elas apontam para um caminho. E se nós nos distanciarmos cada vez mais, não percebermos, por exemplo, que Jesus está falando para os discípulos ali no contexto do pão, do corpo, do sacrifício, do sangue, enfim, que foi citado ali, né? Que a gente conversou ali, só a explicação, a gente já chegou no versículo 60 do capítulo 6, se eu não me engano, né? De João ali falando, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Mas qual que é a palavra? Igual fala no versículo então 68 e 69, né? Que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem que nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Entendem? Então sempre o convite do Senhor vai ter essa questão, como é que eu vou citar? De convite a você.
a nós, né? Tipo, até eu que tô falando aqui, né? Eu começar a pensar mais nas minhas ações. Pensar mais nas pessoas que estão próximas de mim. Agir, né? Porque às vezes a gente vai ter a concepção correta. No sentido de, eu ouvi, eu entendi, mas aí eu construí a minha casa sobre a areia. Não construí sobre a rocha. Então, muitas vezes, essas nossas quedas, principalmente quedas maiores, né? Você deve estar pensando principalmente em pessoas que você via que estavam mais próximas de Jesus, mais próximas do Evangelho, enfim, e tal, não relativamente só do teu grupo, mas mais próximas de Jesus, pessoas que ajudavam o próximo, pessoas que serviam de alguma forma o reino de Deus, que é algo muito mais, talvez, para o que a gente precise olhar, e não tanto para instituições religiosas, ou isso ou aquilo, enfim. E ter a concepção, né? A gente fazer essa análise. E é isso que, antes de eu comer e beber do sangue de Jesus, eu vou fazer. Analisar a mim mesmo. Talvez não para que eu coma ou decida se eu estou ou não estou muito em pecado, ou se eu estou pouco em pecado. Mas, assim como segue a Escritura, é uma análise que a gente tem que fazer e fazer o quê? Comer e beber do sangue. Mas ter a noção de que Jesus não morreu por nada, ou Jesus não morreu em vão. Ele morreu principalmente para que eu e você hoje alcançasse a salvação. Né? Claro, muito mais pessoas. Mas aquele Deus, obviamente, que é onipotente, que é onipresente, enfim e tal, ele sabe o seu nominho. E aí ele coloca o teu nominho lá, né? Até na pregação ali do Eliseu, a gente acaba vendo Moisés, se não me engano, dizendo para defender o povo, né? Tipo, uma maneira meio inocente, acredito eu. Diz para Deus, risca o meu nome do teu livro, né? No sentido de, agora vocês vão ter que ir lá ver a pregação, né? Porque senão vocês vão ficar meio perdidos. Mas no sentido de livrar o povo daquele problema, né? Da idolatria deles. Mas e nós? E agora? Vamos subir um pouquinho, né? Se é que nós vamos subir. Talvez a gente tenha que descer um pouquinho, né? Quantas vezes a gente tem se colocado na brecha, né? Igual dizem algumas instituições e também, claro, a Escritura em um determinado momento, por essas pessoas? E se não estamos fazendo muito ou estamos fazendo pouco, quando vamos começar a fazer ou fazer mais? É interessante, né? É interessante porque às vezes parece que Jesus falou coisas muito simples, né? Quando corrigiu até, por exemplo, os fariseus, que a gente detona, né? Parecia como uma coisa muito boba, né? A gente cita o exemplo da mulher samaritana, a gente cita da pecadora, por exemplo, que é citada na Escritura, que foi pega em adultério, enfim. Mas ele sempre nos aponta o que é a palavra, mesmo ele sendo testado, estando lá em pressão, né, dos religiosos, enfim, tal. A solucionar o problema, não inventar desculpas, né, especificamente, mas a estar disposto a corrigir esses problemas. Então é isso. Hoje nós ficamos assim, com essas palavras. Talvez não sejam palavras tão bonitas, talvez não sejam palavras tão suaves, mas eu tenho certeza que se acender essa chaminha aí de nós precisamos estar mais conectados com Deus, com Jesus, com o que Ele pediu para que nós façamos, para que nós sejamos discípulos verdadeiros, para que a gente não chegue um dia diante do Senhor e diga: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, em Teu nome nós não fizemos muitos milagres, expulsamos muitos demônios. E aí a gente acaba ficando com a resposta: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso? Valeu então, pessoal. Deixa eu aproximar aqui para ir desligar. Reflitam.
Assim como eu vou refletir. Valeu.